Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Depois que o Senhor se manifesta na nuvem que enche o templo de Jerusalém, que foi assim consagrado, Salomão põe-se diante do altar do Senhor e faz uma oração. Nesta oração ele reconhece que não há Deus como o Senhor, nem na terra, nem no mais alto dos céus. Ele é fiel à sua aliança misericordiosa que fez com os seus servos. Mas será que Deus pode morar sobre a terra? Se nem o mais alto dos céus te podem conter, muito menos esta casa que eu construí para ti? Mas Salomão pede: atende, Senhor meu Deus, a oração e a súplica do teu servo. Ouve o clamor e a prece que ele te faz em tua presença. Que teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre o lugar do qual disseste: aqui estará o meu nome. Nome quer dizer a presença. Ouve a oração que o teu servo te faz neste lugar. Ouve as súplicas do teu povo, Israel, quando aqui orarem. Esta casa será uma casa de oração. Escuta-os do alto da tua morada no céu. Escuta-os e perdoa. Salomão, como chefe do povo, está orando e está pedindo a Deus que escute a oração do povo naquele lugar. E como o povo é pecador, que o Senhor perdoe os pecados do povo naquele lugar, o templo de Jerusalém, o lugar sagrado por excelência. O Salmo 83 é um elogio ao templo, à casa do Senhor. O salmista se alegra de estar na casa do Senhor, que é amável. Felizes os que moram nela, os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Um só dia em vosso templo vale mais do que milhares fora dele. Prefiro estar no limiar de vossa casa a hospedar-me na mansão dos pecadores. Isso serve para nós. Para os judeus, o templo era o que havia de mais precioso. E nós? Nós não temos apenas uma arca da aliança com tábuas de pedra. Nós temos o próprio Jesus escondido sob a aparência do pão, mas realmente presente dentro de cada sacrário, de cada igreja, de cada capelinha. E cada igreja onde Jesus está presente é um lugar de oração, para que Ele nos ouça, para que Ele nos perdoe. O Evangelho denuncia a hipocrisia dos mestres da lei e dos fariseus. Alguns deles viram que os discípulos de Jesus comiam sem antes lavar as mãos, sem antes se submeterem aos rituais de purificação dos judeus. Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos e comem o pão sem lavar as mãos? Estes mestres da lei pretendiam que essa tradição tinha vindo oralmente de Moisés. Mas não era uma tradição acrescentada. E a tradição acrescentada à lei, às vezes, tornava a lei quase insuportável, cheia de detalhes. E Jesus replicou que Isaías profetizou a respeito deles, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, porque as suas doutrinas são preceitos humanos. Nosso Senhor quer dizer que as tradições humanas são humanas, não são de Deus. Não quer dizer que sejam más, mas são humanas. Agora, quando a tradição humana é usada para o pecado, ela deve ser abolida. E Jesus dá um exemplo. Existia um voto chamado Corban. Os judeus consagravam alguma coisa a Deus, e esta coisa consagrada era chamada Corban, e ninguém podia tocar nela. Então, se os judeus não quisessem ajudar o pai ou a mãe com alguma coisa que eles tinham, eles recorriam a esse artifício.
consagravam isso a Deus, dizendo que era corbã, e deixavam de sustentar os pais com aquilo que foi consagrado a Deus. Ora, vós anulais a lei de Deus com a vossa tradição. Onde está a lei de Deus que manda honrar o pai e a mãe? Vós agora usais desta tradição para se esquivar de um mandamento. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas coisas como estas. Veja como os fariseus eram hábeis em se preocupar com os detalhes, sobretudo dos outros e não de si mesmos, e se esquecerem da essência. O farisaísmo, ou a hipocrisia, é uma doença perigosíssima. Ela se revela em nós quando nós temos um desejo imenso de parecermos bons diante dos homens, mas não temos um desejo tão grande de sermos bons diante de Deus. Estamos sendo hipócritas. Quando temos um pavor enorme de que os outros descubram o nosso pecado, mas não temos um pavor tão grande de tê-lo cometido, somos hipócritas. O contrário da hipocrisia é a sinceridade. A verdadeira pureza não é das mãos, nem da lavagem dos copos e dos pratos, é a pureza interior, é a pureza de coração. É a única que importa para Jesus. E os puros de coração verão a Deus. Vamos pedir a Maria Santíssima, puríssima em seu coração, e a seu castíssimo esposo São José, que nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.